internet que acompanham a nossa programação. A eles também o nosso bom dia e que Deus os abençoe. Amém? O sermão de hoje tem como tema a obra, a missão do Espírito Santo e as condições para o êxito do trabalho do Espírito Santo em nós. Amém? Pode parecer um título um pouco grande, né? Mas o assunto é bem fácil de compreender. Nós cremos que existe apenas um único Deus, formado por três pessoas distintas, e que, no que diz respeito ao plano da salvação para o homem, essas três pessoas da divindade, elas estão executando funções diferentes. Ficou bem claro o que nós acreditamos, né? Nós acreditamos num único Deus, formado de três pessoas distintas. Agora, no que diz respeito ao plano de salvação, cada um deles está executando funções diferentes. Muito bem. Entendendo isso, vamos ao texto desta manhã. João, capítulo 14, Evangelho de João, Novo Testamento. Os que estiverem próximos de nossos amigos podem ajudá-los a procurar. João, capítulo 14, verso 15. Todos acharam? Oremos então, pedindo a iluminação do Senhor sobre o texto desta manhã. Querido Deus, cremos que esse texto, ele foi escrito por homens, mas inspirados por Ti. Da forma como este texto alcançou o público para o qual ele foi escrito na sua época, possa também ele nos alcançar e falar ao nosso coração nesta manhã. Nós o pedimos em nome de Cristo, amém. Muito bem. Depois do pensamento que já falamos no início, vamos ler então João 14, verso 15. Primeiramente, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Tá? Verso 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? E o 18, apenas a primeira parte: não os deixarei órfãos. Amém? Essas palavras foram ditas dentro do contexto da despedida de Cristo aos seus discípulos. Tá bom? Aqui há uma promessa, aonde ele diz, né? Eu enviarei outro igual a mim. É que diz o que o texto está dizendo. Igual a ele, mas com uma outra função. Tá bom? E o que nos chama mais a atenção nessas palavras de Cristo aos seus discípulos é o conforto que ela nos dá, que está aqui no verso 17. Tá? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, porque não crê. Mas vocês que creem, o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Tá?
O texto diz que ele enviaria alguém semelhante a ele para estar ao lado dos discípulos, auxiliando-os, mas também ele estaria dentro dos discípulos, tá bom? Não só ao lado, como também dentro, atuando por eles e neles, amém? Atuando por eles e também neles. Abra sua Bíblia agora em São João, no capítulo 3. O mesmo Evangelho, você vai procurar o capítulo 3 do Evangelho de João. Esse é o diálogo de Cristo com Nicodemos, né? E nós vamos ler o verso 3 e o verso 5, tá? Quando todos acharem, digam, pode ler. Então vamos lá, 3, verso 3. Nossos amigos acharam? Podemos ler? 3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você já parou para pensar na importância dessa declaração? Ninguém pode entrar no reino de Deus. Qual é a condição aí apresentada? Tem que nascer de novo. Então isso quer dizer que o meu velho homem, o meu velho estilo de vida antes de conhecer a Cristo, se for novamente adotado, ele me impedirá de entrar no reino de Deus. É uma condição, tá? E veja agora o verso 5. Respondeu-lhe Jesus outra vez: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Primeiramente, ele promete o Consolador, ele promete o Auxiliador, que estaria junto a e dentro de, né? E agora, ele declara 2 vezes que quem não experimentar a experiência do novo nascimento, não poderá entrar no reino de Deus. Pergunta: o que você acha mais fácil? Nascer da água ou nascer do Espírito? Há 2 condições aqui. Agora, qual dessas 2 condições você acha mais fácil? Nascer da água ou nascer do Espírito? Segunda pergunta. Queridos, dentro desse texto aqui, você sabe que ele está se referindo ao batismo, né? Nascer da água é o batismo. Agora, nascer do Espírito está envolvendo exatamente uma entrega e também um abandono das velhas práticas, da velha vida, do velho pensar, dos velhos hábitos, para uma novidade de vida. E isso envolve entrega e envolve uma escolha pessoal, né? Uma decisão pessoal, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios 5, 17. Novo Testamento, logo depois aí do livro de Romanos, né? 2 Coríntios
5,17. O conceito que Cristo apresentou a Nicodemos naquela noite, de que ele precisava nascer de novo, e 2 vezes ele repetiu a expressão: vocês não poderão entrar no reino de Deus se não nascerem de novo. Paulo, repete nesse texto na carta de Coríntios. Veja aí o que é que diz o verso 17. Portanto, se alguém está, eu vou fazer a pergunta aqui então retórica, quem está em Cristo? Levante o braço aí, Quem está em Cristo? Ou quem acha que está em Cristo? Ou sente que está em Cristo? Então, se você levantou a mão, agora você assumiu um compromisso sem perceber. Porque aqui diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou é uma nova criação. Eis que tudo se fez novo. Se essa parte do verso ainda não aconteceu na minha e na sua vida, nós negamos o início do verso. Entende? Ok? O início do verso diz que aquele que está em Cristo, para mim, para você, é agradabilíssimo ter a ideia de que eu sou de Cristo e de que eu estou nele. Mas eu posso negar isso pela segunda parte do verso, tá? No entanto, se você está em Cristo, você tem que ser uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Muito bem. Agora, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, prometido por Cristo, para nos acompanhar e para agir em nós. Não é isso que nós estamos estudando, tá? Não é isso que os textos estão falando? Muito bem. Agora, como aliás, eu quero fazer aqui um pequeno parênteses, Eu acho que de todos os movimentos religiosos hoje, o movimento dos adventistas é o que mais fala sobre busque o batismo do Espírito Santo, tá? Nas águas, você precisa se batizar uma vez, salvo se você quebrar os seus votos com Deus e achar conveniente refazê-los através de um batismo, Mas não se recomenda que a pessoa faça vários rebatismos, Mas o batismo do Espírito Santo, era uma experiência que era para ser vivida diariamente. Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, querido, você estará lutando contra a sua velha natureza. E somente o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo diário em sua vida, será capaz de subjugar a velha natureza e fazer você um vitorioso em Cristo a cada dia. Por isso, o batismo da água é apenas uma vez, mas o batismo do Espírito é todos os dias. Amém? A obra do Espírito na vida do cristão. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51. Qual é o contexto deste salmo? Uma grande queda de Davi, Salmo 51, a obra do Espírito Santo na vida do cristão. O cristão não vai se perder por falhas e pecados que cometa. O cristão vai se perder pelas oportunidades que tiver de se reconciliar com Deus, de pedir o poder para mudar a sua vida e desprezar essa oportunidade. Por isso, no Salmo 51, no verso 10 e 12, é dito o seguinte: depois da queda, veja a petição de Davi:
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Vejam os verbos que aparecem aqui: criar, renovar, sustentar. E outras traduções diz: Senhor, dá-me outra vez o prazer na obediência. Amém. Existe prazer na desobediência? Sim. Sim, tem. Sim, existe prazer na desobediência por causa da nossa natureza caída. Nós amamos o pecado, nós gostamos do pecado, né? Mas essa alegria, eu estava vendo uma experiência, né, de um pregador contando que uma vez uma pessoa foi para uma de nossas clínicas de reabilitação, tá, de reeducação alimentar. E você sabe que na clínica ele vai passar por um processo de desintoxicação e reeducação alimentar por meio de uma alimentação vegetariana. E esse sujeito era empresário e ele começou, né, ali o tratamento. Só que quando passou alguns dias, ele sentiu a profunda ansiedade por estar não comendo as suas comidas habituais. Ele estava numa crise de abstinência e ele estava não suportando mais. Bem, a clínica não é uma prisão, você pode sair de lá e ir para onde você quiser, se lhe der na tela. Então um dia ele pegou o carro, entrou no carro, saiu da clínica e foi procurar um desses restaurantes, né, de beira de estrada. E ali ele pediu um hambúrguer lá, né, com tudo que tinha direito dentro, um copo de Coca-Cola bem grande, e tomou, né? E disse que naquela hora ele sentiu uma paz, um prazer incrível. Por quê? Porque ele estava numa crise de abstinência do alimento que ele estava acostumado. E quando ele provou aquele alimento, ele disse que parecia a coisa mais deliciosa do mundo. Mas quanto tempo durou o prazer? Assim que ele terminou de comer, e ele bateu a mão na consciência e disse: o que eu fiz? Eu acabei de destruir todos os dias que eu estava sendo reeducado. E agora, o prazer foi substituído por um grande sentimento de culpa. Assim é o que nós acabamos de ler. Quando nós, mesmo sendo cristãos, caímos, pode até sentirmos prazer, né? Em algum, como diz o apóstolo, os prazeres transitórios do pecado. Mas, na oração de Davi, ele diz: Senhor, eu sei que eu pequei e senti prazer no transitório do pecado, mas eu te peço que não retire de mim o Espírito Santo, porque é Ele que me dá verdadeira alegria em obedecer. Tá? Você não pode obedecer por você mesmo. Você não vai sentir prazer por você mesmo na obediência. Mas se você pedir, o Espírito Santo pode lhe dar o prazer na obediência. Amém? Agora abra em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Nós estamos estudando sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Lembram dos verbos que aparecem no salmo que lemos? Criar, renovar, sustentar e prazer na
na obediência. Agora veja Ezequiel 36, 26 e 27. Acharam? Então vamos ler. Perdoe-me que eu estou aqui ainda um pouquinho atrasado. Ezequiel 36, eu estava aqui no 26, espera aí. Pronto. Ezequiel 36, 26 e 27. Pronto, aqui está. Vejam que promessa. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, um coração sensível à voz do meu espírito. E então, o que foi que Jesus disse? Mandarei o Consolador, e ele estará em vocês. E veja aqui a promessa: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Muito bem. Da mesma maneira, neste texto é repetido o verbo renovação e capacitação. Tá bom? Romanos 8, 26. Novo Testamento agora, Romanos 8, 26. Quantos aqui consideram que oram bem? Quantos aqui consideram que você ora muito bem? Quantos aqui já viram pessoas orarem muito bem? Que toca a plateia, né? Que toca o coração do ouvinte, tá? Veja o que esse texto aqui diz sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, com relação à oração. Romanos 8, 26. Acharam? Romanos 8, 26. Podemos ler? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas vem cá, não é Jesus o intercessor? Não aprendemos isso no estudo do santuário, que Jesus é o nosso intercessor? Mas vejam que aquele que é igual a Jesus e que ficou no lugar dele, também é o intercessor. Ele não é só o consolador, ele não é só aquele que está junto de, ele não é só aquele que age em, ele é o nosso intercessor, para que as nossas orações, que são imperfeitas, possam chegar a Deus, né? Como diz o texto da escritora cristã Ellen White: se nós soubéssemos o fim desde o princípio, as nossas orações seriam diferentes, e nós oraríamos para que Deus operasse a sua vontade em nossa vida e nós a aceitássemos de bom grado, né? Romanos 8, 26 e 27, que nós acabamos de ler, diz que você deve orar mais pelo ser do que pelo ter, ok? Nós oramos muitos pelo ter, mas muitas vezes nossas orações, como a de Davi lá do capítulo 51, deve ser pelo ser. Senhor, me ajuda a ser mais semelhante a Ti. Amém? 1 Coríntios, passa aí só um livro, 1 Coríntios, capítulo 12, 7 e 11. 1 Coríntios 12, 7 e 11. A obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ele pode nos recriar, renovar, sustentar,
dar prazer na obediência, nos capacitar, transformar nossas orações. E 1 Coríntios 12, 7 e 11. O que é que diz aí? Primeiro Coríntios 12, eu fiz ao contrário aqui, botei no 7. 1 Coríntios 12, pronto, 7 e 11. Não é 7 ao 11, 7 e 11. 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de saber. Vou ver só o 7. E o verso 11 agora. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Tá bom? Esse texto fala que uma das operações do Espírito Santo em nós é a unidade. Os dons que muitas vezes nós usamos para nossas divisões, é dito que é nos dado para o bem comum, para a unidade. Os dons do Espírito, as capacidades que Ele lhe deu, não foram dadas para a sua individualidade, para você se achar melhor do que o outro, porque isso é alimentar a velha natureza. Os dons do Espírito são nos concedidos para o bem comum de todos, para aprendermos a servir, para aprendermos a reproduzir o mesmo exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Queridos, se entre nós, se em mim, ainda há o desejo de vanglória, o desejo de ser superior aos outros, o desejo de ser mais reconhecido que os outros, queridos, o Espírito Santo não lhe deu dons para isso. O Espírito Santo nos deu os dons para a unidade. É por isso que Cristo diz: se vocês forem unidos, todos saberão que sois meus discípulos. Amém? Gálatas 5, mais um pouquinho aí para frente. Esse texto você já conhece, Gálatas 5, 22. A obra do Espírito Santo na nossa vida é para nos recriar, renovar, sustentar, nos dar prazer na obediência, nos capacitar, transformar nossas orações, aumentar nossa unidade. E Gálatas 5, 22 fala sobre o desenvolvimento do caráter. O desenvolvimento do caráter, tá? Vocês já ouviram a frase que diz que seguir a Cristo é crescer constantemente, né? Seguir a Cristo é viver uma experiência de constante crescimento. Então veja o que é que diz Gálatas 5, 22. 5, 22. É um texto bem conhecido. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação, não há lei, não há condenação. Amém? Então, a obra do Espírito de Cristo em nós, a obra do Espírito Santo em nós, é com o objetivo de nos recriar, renovar, sustentar, dar prazer na obediência, capacitar-nos, orarmos da forma correta, transformar nossas orações, nos unir e aqui desenvolver o nosso caráter para que os frutos do Espírito, que são exatamente as atitudes que vemos em Cristo, seja reproduzida em cada um de nós. Amém?
Muito bem. É você e eu impaciente? É você e eu cheio de amargura em vez de amor? É você e eu cheio de ressentimentos, de ira, de sentimentos contrários ao fruto do Espírito? É você e eu infiel, sem domínio próprio? Para você a promessa de que o Espírito Santo na sua vida poderá reproduzir esses frutos do caráter em cada um de nós. Amém? Agora, nós vimos a obra do Espírito na nossa vida. A obra do Espírito no processo da santificação. Você e eu cremos que, no que diz respeito ao plano da salvação, você e eu passaremos por 2 processos. O primeiro processo é, quem sabe? É a justificação. Nesse processo, você basta crer e será justificado de imediato, né? Crer, arrepender-se, confessar e será justificado. Agora, o segundo processo, a santificação. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Como o Espírito Santo age no processo da nossa santificação. Um pouquinho mais à frente aí, de onde estamos. Você vai lá abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 8. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Veja só. Deixar os amigos procurarem e encontrarem. Qual a vontade do Espírito Santo para mim e para a sua vida? Vocês entendem que quando nós falamos aqui a vontade de Deus, nós estamos falando da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então veja, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os gentios que desconhecem a Deus. Nesse assunto, que assunto? Qual é o assunto que ele está falando? Não, irmãos, vou voltar de novo para vocês prestarem atenção. Olha só, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E ele diz que uma das práticas que destrói a santificação é a imoralidade sexual. Tá bom? A imoralidade sexual. Aí ele diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os gentios que desconhecem a Deus. Neste assunto das paixões desenfreadas, do apetite sexual, da imoralidade sexual. É esse assunto que ele está falando. Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Amém? Embora o apóstolo pudesse ter usado aqui uma lista de pecados, né, que destrói a santificação, ele usou a questão da sexualidade aqui, né, para apresentar o seu argumento. Queridos, nunca nós vimos uma sociedade tão erotizada
e nem tampouco tão sensual como estamos vendo hoje. Ok? Hoje. Ontem, a minha patroa, né, estava mostrando um vídeo de uma sobrinha que ela tem. Realmente, a menina, né, é muito bonita, tá? E a Bíblia chama de formosa, né, porque está falando do corpo, formosa. E um dia atrás ela estava me mostrando a foto dessa pessoa, que nós estávamos falando sobre preconceito, porque elas são irmãs, mas uma é alva e a outra é morena, bem escura, né? E a mãe dela é morena. A gente estava falando que, com relação ao preconceito, né? Que ela tinha ido a uma médica e a médica, na hora, estava a minha patroa, né? Que é branca, a filha branca e a mãe biológica. Então, a médica olhou para ela e disse: mãezinha, né? Você tem que fazer isso, isso e isso. Aí ela disse: não, eu não sou a mãe é essa daqui. Aí sabe o que foi que ela tentou remediar e piorou a coisa, né? Ela já tinha dado uma gafe tremenda. Aí ela olhou para ela e disse: você adotou? Aí foi o cúmulo, tá bom? Foi o cúmulo, né? E aí nós estávamos ontem vendo essas fotos, né? Queridos, eu sei que hoje, né, a juventude, de um modo geral, ela está sendo muito estimulada a apresentar-se, né, nas redes sociais de uma forma muito provocante, né? E nós temos que ter cuidado com isso, tá? E aí ela mostrando as fotos, né? E o problema é que em cada sessão de foto, o negócio, a apresentação ficava ainda mais explícitas, né? Aqui está dizendo que nós, como adultos e jovens dessa igreja, nós não podemos viver a ideia de que se você é bonito, se você é belo, você tem que mostrar. Não é esse o conceito que nós aprendemos na palavra. Pelo contrário, o que é que diz aqui? Cada um saiba controlar e policiar o seu próprio corpo. Tá bom? Queridos, não existe nenhuma vantagem de nossas mulheres, de nossas meninas, de nossas filhas, de nossos jovens apresentarem o seu corpo ou parte do seu corpo lá fora ou em qualquer canto, porque isso diz aqui que destruirá a sua santificação, ok? Destruirá a sua santificação. E ele falando desse pecado, né, desse problema específico, o que é que ele diz no final? Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, né, as orientações sobre o comportamento, mas a Deus e ao Espírito Santo, ok? Recapitulando, a obra do Espírito na vida do cristão é para nos recriar, nos renovar, nos sustentar, nos dar prazer na obediência, nos capacitar para sermos, né, termos as nossas orações mais para o ser do que para o ter. É para a unidade, visando o bem comum, é para o desenvolvimento do caráter, é para a pureza, para termos domínio próprio e para a santificação. E o que é santificação? Como você ilustraria para alguém o que é santificação? Qual seria a palavra que a gente pode substituir por santificação? É simples, né?
O que quer dizer quando eu digo que esses microfones são santos? Separados. Esse é o conceito, tá? Se eu e você fomos separados, santificados, então devemos agir como tal. E o processo de santificação será constante na nossa vida. Santificação de pensamentos, santificação de palavras, santificação de ações, santificação de sentimentos. É isso que a promessa, né, nos dá. Aliás, eu estiquei um pouco, né, na questão do Espírito Santo, e agora eu vou usar os últimos minutos para falar das condições, tá, que o ser humano tem que ter para receber o batismo do Espírito Santo. Vou fazer bem rapidinho aqui. João 14,15 diz, né, que vocês já leram: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Primeira condição, obedecer. Amar, aliás, para obedecer, né? João 3,3 diz: nascer de novo. O nascimento natural, ele não envolve uma escolha sua. Você não escolhe aonde vai nascer, nem de quem vai nascer. Mas o novo nascimento, nascer do Espírito, envolve uma escolha sua. E ninguém pode tomar a decisão por você. Então, outra condição, você tem que decidir, você tem que desejar, você tem que buscar nascer de novo. Continuando, Atos 1. Agora sim, para encerrar, Atos 1. Abra aí, por favor, porque esse texto é importante. Atos 1, 4 e 5. Outra condição. Atos 1, 4 e 5. Acharam? Pois não, pode procurar. 1, 4 e 5. Pronto? Um momento, né? Atos 1, verso 4 e 5. São os últimos dois textos desta noite que nós eu estou tão acostumado com o Caleb que estou falando desta noite, né? Desta manhã que nós vamos ler, tá? Como? Pronto? 1 verso 4 diz assim, olhem: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água. O primeiro passo que nós lemos lá em São João. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles estavam agora para começar, né, a fazer a obra que Deus lhes confiara, que Cristo lhes confiara. Mas eles não fariam sozinhos. Eles deveriam esperar, porque o Espírito Santo viria para capacitá-los e torná-los, né, seus representantes. Agora, esse texto fala em esperar e buscar, tá? Esperando a volta do Senhor estamos nós, mas estamos buscando o Espírito Santo para que nós possamos, né, cumprir a missão que Ele nos confiou. Ok? Agora, o que mais me chamou a atenção dessa outra condição, que está aqui em Atos 2, é só você passar aí para Atos 2, 42 e 47. Atos 2, 42 e 47. Outra condição para que eu receba, né, o batismo do Espírito.
E se o batismo do Espírito é diário, o que é que se conclui? Que nós temos que cumprir essas condições diariamente, tá? Então vejam só, verso 42 do capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quantos estão se dedicando ao ensino dos apóstolos, lendo a Bíblia constantemente? Vamos passar para a palavra de hoje, né? Quantos estão lendo a Bíblia constantemente? Quantos estão investindo no seu conhecimento espiritual? Quantos estão investindo, né, tempo no seu aprendizado, tá? Eles receberam o Espírito porque se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui fala, né, das cerimônias da igreja em que eles participavam também, tá? Todos estavam cheios de temor. Essa frase é importante. Todos estavam cheios de temor. O bem comum, a unidade. E o que é ter temor de Deus? De uma forma bem simples, a palavra temor aqui é traduzido como alguém que leva o Senhor a sério. Não adianta você ter uma aparência de temor, não adianta você ter uma aparência de santidade, não adianta, porque se você não levar a sério as palavras do Senhor, você não tem temor a Deus. Você pode parecer que tem, mas não tem. Então, temor a Deus é levar as palavras do Senhor a sério, tá? E, cadê onde eu estava? Está aqui. Todos estavam cheios de temor. Outra condição. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Querido, nós estamos impedindo Deus de operar maravilhas e sinais nessa igreja, quando não levamos a sério as suas promessas, tá? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Muito bem. Dedicavam-se ao ensino, eram alunos e mestres ao mesmo tempo. Todos estavam cheios de temor, levavam Deus a sério. Havia uma evidência da fé deles, era a união entre eles. E todos os dias, aliás, essa palavra aqui, todos os dias, talvez seja algo que nós precisamos aprender. Porque muitas vezes, o pouco tempo que nós passamos juntos, seja uma forma de enfraquecer a nossa espiritualidade. Vocês perceberam como nós estamos 20 noites aqui juntos, unidos? Isso nos fortalece, né? Isso nos fortalece. É um desafio, mas nos fortalece, tá? Agora, o texto diz que eles tinham alegria, sinceridade de coração e louvavam a Deus com sinceridade. E o último texto, Atos 2:38. Olhe como Pedro conclui o seu discurso no Pentecoste. 2:38. Acharam? Se nesta manhã você sentiu que precisa fazer mudanças na sua vida, se nesta manhã você sentiu que o Espírito de Deus está lhe chamando para uma mudança, para nascer de novo, para renovar votos, para demonstrar uma decisão de santificação, de santidade ao Senhor, de levar a sério as suas palavras, veja o que é que ele diz: arrependam-se e cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Outros serão, batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém. E agora o verso mais importante: porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus chamar.
Que texto, né? Nós somos os que estavam longe, nós somos os que Ele chamou, e Ele está dizendo nesta manhã, a promessa é a mesma, para os que estavam presentes ouvindo a promessa, e para hoje, os que creem na promessa. Amém? Por isto, encerramos nesta manhã, dizendo que áreas da minha vida e da sua precisam ser influenciadas pelo Espírito Santo. Eu não sei as áreas da sua vida, e se eu soubesse, eu estaria transgredindo as Escrituras, que diz que cada um cuide da sua própria vida, e não se meta na vida dos outros como um mexeriqueiro. Eu não sei qual área da sua vida você precisa que seja transformada. Eu não sei que áreas da sua vida você precisa nascer de novo, mas eu oro nesta manhã, pedindo que o Espírito Santo possa nos convencer, porque essa é uma das suas funções, nos convencer, e que Ele também habilite a cada um de nós a sermos batizados por Ele a cada dia. Esse é o nosso desejo, e essa é a nossa oração. Amém. Ele ainda vai cantar? Alguma área na sua vida que você precisa de transformação, eu gostaria que você viesse à frente para nós orarmos nesta manhã. Louvado seja Deus, né, pela sua vinda. Amém. Oremos então. Nesta manhã, Senhor, conforme a promessa da Tua palavra, nós reconhecemos que existem áreas em nossa vida que precisam do poder do Espírito Santo para serem transformadas. E conforme a Tua promessa de que o Espírito estaria conosco até o final dos tempos, nós queremos Te pedir nesta manhã que o Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um dos que aqui estiveram à frente, habilitando-os, transformando, como nós lemos na Tua palavra, devolvendo-lhes a alegria da obediência e fortalecendo a cada um na construção de um caráter mais semelhante ao de Cristo. Que a santificação, ó Deus, seja uma realidade na vida de cada um de nós. Nós o pedimos em nome do Senhor Jesus, conforme a sua promessa. Amém. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe.